Olá pessoal, aqui quem vos fala é o Vitor, sou o Vitor de Barros Loureiro, sou aluno da matéria de Programação Orientada a Objetos da FATEC Zona Leste, e hoje a gente vai falar do Kotlin para Android. Vale ressaltar que essa é uma apresentação que ela pode ser reproduzida para fins educacionais em todo o ambiente do Centro Paula Souza, e ela pode ser reproduzida fora desses ambientes desde que sejam dados os devidos créditos, e ela não pode ser usada para fins comerciais, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje do, do Kotlin como ferramenta para desenvolvimento Android, tá? É, então, para a gente conhecer um pouquinho ele, a gente vai ver uma parte da história, a gente vai ver uma leve comparação dele com Java, que é a linguagem previamente usada, né, previamente mais usada para desenvolver para Android. E aí a gente vai ter um exercício onde a gente vai fazer um toast, né, aquele pop-upzinho de mensagem, com Kotlin orientado a objeto, tá bom? Então, bom, o que é o Kotlin? O Kotlin é uma linguagem de programação que ela foi desenvolvida pela empresa JetBrains, tá? Ela pode ser compilada em máquina virtual Java e também pode ser traduzida para JavaScript e compilada em código nativo. O nome dessa linguagem, tem como inspiração a ilha de Kotlin, na Rússia. O projeto ele teve início em 2010, né? A JetBrains começou, só que ela só tornou público o projeto em 2011. O Dmitry Emerov disse em nome da companhia que a maioria das linguagens de programação disponíveis naquele momento, naquela época, não reuniam os atributos que eles buscavam. A única forte ressalva que eles tinham era a linguagem Scala, porém até a Scala tinha um ponto fraco, que o mais relevante, o que mais ressaltava, é, segundo o próprio Dmitry, era o extenso tempo de compilação. Então a linguagem que chegava mais perto do que eles queriam, mas ainda não era o que eles buscavam. Bom, e aí depois no ano de 2012, o projeto ele foi oficialmente aberto sob a licença Apache de código aberto, ele foi tombado para um projeto de código aberto. E aí, desde então, foram necessários apenas 4 anos, foi bem rápido, até a primeira versão estável oficialmente apresentada, que foi apresentada em 2016. E depois, só mais um ano para que a grande Google tornasse essa a linguagem oficial do Android. No Google I/O de 2017, eles fizeram, né, o release e tornaram a linguagem oficial. Bom, falando um pouquinho agora especificamente da linguagem, é uma linguagem que ela é muito promissora, ela tem muito potencial e dentre as capacidades dela, ela promete e até hoje, até então tem cumprido total interoperabilidade com Java. Então, o foco do desenvolvimento e o foco desse cuidado é a migração gradual dos projetos e público. Tanto que se você pegar os softwares, normalmente usa-se o da IntelliJ, o Android Studio. Se você criar um programa em Java e você tendo o plugin de Kotlin, você consegue converter esse programa inteiro para Kotlin. E assim, em pesquisas da internet você vê que normalmente 80% ou mais das vezes ele converte sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de bug, sem nenhum tipo de sujeira. Tem funcionado muito bem esse plugin. Bom, a inspiração da construção dela foi basicamente nessas 4 linguagens, né? Java, C Sharp, Scala e o Groovy. E o desenvolvimento você pode realizar em paradigma orientado a objeto e também em programação funcional. A ideia aqui é que você tenha, no momento de desenvolver, você use simplicidade para resolver tarefas simples e você consiga encapsular problemas maiores com o paradigma O. Então você consegue reunir o melhor dos dois mundos e trabalhar da maneira mais fluida de acordo com o que você tem de necessidade. Em uma pesquisa do Stack Overflow apontou que em 2018 ela foi considerada a segunda linguagem mais amada, ficando atrás apenas de Python, tá? Então eles fizeram uma pesquisa pública com desenvolvedores. Nessa pesquisa cita linguagens com as quais você trabalha, com quais você gostaria de trabalhar e qual é a linguagem que você mais gosta. E a segunda linguagem mais amada pelo público foi o Kotlin. Bom, é, ela apresenta alguns outros benefícios, né? Como por exemplo,
Além da interoperabilidade com o Java, a gente vai ver mais para frente, ele tem alguns tratamentos que ele faz, como por exemplo, tratamento de nulo, os getters e setters, enfim, a linguagem de Kotlin ela é totalmente preparada, totalmente voltada para que seja muito mais fácil e muito mais simples de se desenvolver. Então, em comparação com o Java, os métodos todos são chamados de fun, tá? Se é um método que você não tem retorno, você não precisa explicitar digitando void, é só você não retornar nada. A criação das instâncias não se usa o termo new para gerar uma nova instância. Você simplesmente atribui o método que você está chamando da instância, né, o construtor, no objeto que você criou. A criação de getters e setters também é under the hood, é escondidinha. Então você não precisa criar os getters e setters na mão. A partir do momento que você cria os atributos de uma classe em Kotlin, em momento de compilação, ele cria os getters e setters, tá bom? A ideia é que você consiga fazer as mesmas atividades que você fazia em Java, escrevendo bem menos código, né? Como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Então eu tenho uma classe pessoa criada em Java e uma classe pessoa criada em Kotlin. Repara a diferença. Eu crio meu atributo privado do tipo texto, né, tipo string, chamado nome. Depois no meu construtor aqui, o que eu estou fazendo? A hora que eu instancio uma pessoa, eu passo um nome para ele e ele atribui esse nome ao nome da classe, da instância da classe. E aí você tem o getName e o setName. E aqui o resto do corpo da classe. Bom, em Kotlin você consegue criar essa mesma classe quase com um lambda, quase com, assim, uma linha só, tá? Você determina o class person, aqui você tem, diferentemente, você tem val e var, que um você usa para quando é um valor que não vai mudar e o outro quando é um valor que você vai receber do usuário. O nome é name, do tipo string, acabou. Os getters e setters estão criados implicitamente, você não precisa apontar aqui. Você vê, usa-se muito menos código para fazer a mesma coisa. Inclusive, a gente vai ver na parte prática, tem uma biblioteca da Anko em que a gente não precisa fazer referência aos objetos visuais usando o findViewById. Você chama direto como se fosse um atributo de uma classe que tivesse importada. Na verdade, é um plugin que te permite fazer um import dos componentes visuais. É muito bom, facilita muito a vida. Bom, então, já que a gente já viu que essa linguagem promete ser uma linguagem mais clean, com menos código escrito, mais coisa sendo feita, então vamos pôr a mão na massa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o clássico, o famigerado, o primeiro passo de todo grande programador, o Olá Mundo, né? E a gente vai fazer um Olá Mundo orientado a objeto. Então a gente vai criar uma classe, vai passar o contexto da aplicação, e esse botão que a gente vai ter na tela vai chamar um toast passando Olá Mundo, orientado a objeto, tá bom? Vale observar aqui que é interessante, quem não tem, buscar conhecimentos básicos de programação, tá? Lógica de programação. Não é necessário conhecer Java a fundo, porque a linguagem não é tão próxima de como se estrutura uma aplicação em Java. Mas é necessário ter a IDE Android Studio baixada no seu computador, bem como todos os SDKs necessários, plugins e instalações que são pertinentes ao desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá? Bom, então vamos lá. Android Studio baixado e instalado, a versão mais recente, tive que atualizar para a gente fazer essa nossa brincadeirinha aqui. Então você vai lá, iniciar ou criar um novo projeto. Eu vou chamar aqui o nosso de Olá Mundo. Repare que aqui ele já tem a opção marcada para incluir o suporte para Kotlin, tá? Pois bem, a gente não vai mexer em nenhuma das configurações aqui porque a gente não é meramente ilustrativo, é só para estudo, mas é aqui onde você faz a seleção do SDK mínimo. Então você consegue escolher outras versões de Android aqui, do Android dos wearables, do Android Auto, Android TV, enfim. Aqui ele tem alguns exemplos de activity, então uma atividade básica com um floating action button, uma button navigation activity, uma activity própria para Google Ads, uma activity própria para Google Maps, enfim.
Então ele tem já uns templates aqui, mas a gente vai escolher um empty, uma vazia, tá? E a nossa main, a principal, vai chamar main mesmo, só por padrão, para ficar mais fácil de trabalhar com ela. Pois bem, gerando o projeto, compilando o Gradle, beleza, sem nenhum problema. Então a gente tem o nosso main, aqui como vocês podem observar, o Hello World. Eu vou mudar esse cara aqui só para ele ficar mais ilustrativo, mais lúdico. Então vamos colocar assim, clique no botão abaixo. Ok? E aí a gente vai criar um botão aqui em código XML, pura e simplesmente. Então, você repare que a IDE, Android Studio, ela é muito completa e ela facilita muito o trabalho. Ela traz uma série de completudes aqui, como se fosse o IntelliSense da Microsoft, sugestões, enfim, é muito bacana de usar, é muito fácil de usar. Então você criou um componente visual do tipo botão, ele já te pergunta altura e largura. Então eu acho que é legal envolver o conteúdo nas duas. Wrap Content. Repare que ele já criou um botãozinho aqui. Pois bem, em seguida a gente vai definir um ID, o ID pelo qual a gente vai referenciar esse botão. Então, arroba mais ID barra botão 1. Ou seja, a gente vai chamar ele de botão 1. E aqui a gente está associando ele ao caminho padrão dos IDs. Tá? Bom, depois disso a gente vai fazer o quê? A gente vai descer ele um pouquinho na tela, definir questões de início na posição de visualização. Então, Android, a gente vai colocar aqui Layout Margin Top. Eu quero 400 Density Pixels. Aqui a medida você pode escolher o que você quiser, tá? Em densidade de pixels, em polegadas, enfim. Ele aceita uma série de medidas. E Layout Margin Left, ou seja, o quanto eu quero que ele espace. 200 dp é bom, será? Vamos ver. E aí eu tenho o Constraint to Top Off, que aí ele é uma questão da inicialização do aplicativo, a distância que ele fica. Layout, underline, constraint. Por que ele não está me trazendo aqui? Vamos lá. Layout. Constraint to top off. Ah, é porque é app, perdão. Não é mais Android aqui a keyword. A gente está fazendo referência a um outro keyword aqui. Layout constraint to top off, tá bom? Aqui a gente aponta, ou seja, ele vai adotar o comportamento do objeto visual Py, que no caso é Activity. Então, Layout Constraint Start to Start Off, tá? Então, ou seja, ele vai iniciar da mesma forma. Então aqui vamos tirar esse 200 e vamos colocar um 180 aqui. 170. 160. Para ficar mais ou menos no meio, beleza. Tá bom. Beleza. Após isso, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa main activity e vai fazer o código que aciona, que dá uma atividade para esse botão, né? Pois bem, aqui a gente já tem uma das facilidades, que é conseguir fazer a referência ao objeto visual botão 1 direto da main activity do Kotlin, sem eu ter que fazer nenhum tipo de referência para find view by ID ou coisa do tipo. Ele fez o import aqui do plugin, o Kotlin X, Android, Synthetic, Main, pronto, ele já acha todos os componentes visuais. Então, a gente implementa a interface, né, do Set on Click Listener, passando uma view. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar
a gente vai fazer a implementação, né? A gente vai fazer o import da classe, aliás, vai gerar a instância da classe que a gente vai criar, que vai ser a classe de saudação, a classe de cumprimento. Então vamos chamar aqui de saudadora, e a gente vai passar o application context, ou seja, o contexto atual da aplicação em questão, e vamos colocar aqui o emitir, que vai ser o método que a gente vai criar lá na classe saudadora, que ainda não existe, pra gente, onde a gente vai guardar essa inteligência de criação do toast, tá bom? Então a gente vem aqui nesse package, cria mais uma classe que nós vamos chamar aqui saudadora, a classe Kotlin, ok? Em seguida, a gente vai fazer a implementação do método de saudação. Então, para isso, a gente vai ter que receber um parâmetro que a gente declarou lá na classe main, que é o contexto. Então, a gente cria uma val com context, do tipo context, ok? A gente faz o import do context. Em seguida, a gente vai criar um atributo contexto para essa classe, né, para que ela trabalhe com esse contexto recebido. Opa, saiu aqui, ok. Iniciando em nulo, apenas por convenção. Reparem que existe uma diferença. Val, a gente costuma usar o val para variáveis que são mais de leitura, tá? Onde você não vai trabalhar com os valores dela, vai ser mais de leitura. E o var são para variáveis mutáveis, tá bom? Vamos tentar seguir essa convenção. Então, o método emitir, que é o que a gente programou lá na classe, na nossa main. E aí, esse contexto que eu tenho, o meu atributo contexto vai receber o contexto que foi passado pelo construtor da classe. Em seguida, a gente vai fazer o build do toast, ou seja, toast.makeText, né? Ele cria o texto que a gente vai exibir, com quais atributos? Passando o contexto, a mensagem que a gente vai exibir, que vai ser Olá Mundo. Em seguida, a gente tem que incluir mais um parâmetro, que é a duração desse toast. A gente vai fazer um short, tá bom? Pois bem, construído o toast, a gente tem que fazer o quê? Mandar exibir. Então, ó, agora ele não apresenta mais o erro aqui na main activity, tá? Então, basicamente, a gente pegou a classe pronta, o visual pronto, incluiu um botão, que não coube aqui o texto, vou colocar aqui, não, tá certo, botão abaixo, e aí aqui no texto do botão, a gente vai colocar Android Text, que eu tinha esquecido, clique. Ok? Então, vamos ver como ficou? Vamos ver se funcionou? A gente vai rodar no emulador padrão. Deixa eu jogar ele na tela. E aí a ideia é que suba uma mensagem com o Olá Mundo após o clique no botão. Vamos ver se funcionou? Olá Mundo. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi a nossa brincadeira de hoje. A gente aprendeu a fazer um Hello World, um Olá Mundo orientado a objeto em Kotlin. A gente viu quão fácil é trabalhar com a linguagem, uma linguagem muito rápida de desenvolver, muito prática, com uma série de plugins, uma ideia extremamente completa, que é a ideia Android Studio, e uma gama gigantesca de possibilidades devido à grande comunidade crescente e à grande comunidade legado de Java. Bom, para quem se interessou um pouco mais, ou para quem se interessa em buscar um pouco mais, a gente tem as seguintes referências. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e cuidem-se.